Meus caros, olha o que diz a primeira carta de Pedro no capítulo 4, verso 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. É, a coisa não estava fácil, não. Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso aqui, onde nós estaremos estudando a respeito do livro do Apocalipse. Eu quero convidar você que, se porventura essa é a primeira vez que você está chegando aqui, que você acesse a nossa playlist, onde vai constar as aulas anteriores. Na verdade, no caso aqui, a aula anterior, uma vez que a gente está nesse segundo encontro do estudo sobre o Apocalipse. E convido a você também que esteja compartilhando com pessoas em que você acredita que se interesse pelo assunto, para que mais pessoas se juntem a nós. E também, se porventura você tiver qualquer dúvida, você coloca aí no chat direto, você coloca a sua dúvida nos comentários do vídeo, porque na medida que forem aparecendo, na medida da nossa possibilidade, nós vamos incluindo as suas dúvidas nas aulas, ou pelo menos respondendo ela nos comentários que você for realizando. Para começar, eu gostaria de refletir um pouco a respeito do texto que nós lemos no iniciozinho desse vídeo, que é um texto da primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro está uns 30 anos antes do livro de Apocalipse. E antes de entrar efetivamente nesse texto, você sabia que, de uma certa forma, a gente pode afirmar que ninguém na Bíblia se considera cristão? Se considera a si mesmo um cristão? Se você for observar, a palavra cristão só vai aparecer 3 vezes na Bíblia. Ela vai aparecer primeiramente em Antioquia, em que aquele grupo, né, de discípulos de Jesus, pela primeira vez é chamado de cristão. Salvo engano, é Atos 11. Depois nós vamos ver Paulo diante de uma autoridade romana, e essa autoridade, depois de ouvir Paulo argumentando a respeito de Cristo, ela vai dizer o seguinte: olha, você acha que pelas muitas palavras você vai me fazer um cristão? Né? Então, assim, mais uma vez, não é alguém do movimento de Jesus, mas outras pessoas, terceiros, chamando aqueles que pertencem ao movimento de Jesus de cristão. E por último, nós temos esse texto que nós lemos de 1 Pedro, em que ele fala de um contexto de que, olha, está acontecendo alguma coisa aqui, está acontecendo perseguições. E olha, se vocês forem, ele está quase dizendo o seguinte: olha, se vocês forem perseguidos, que sejam perseguidos porque são chamados de cristãos, mas não por vocês serem assaltantes ou pessoas desonestas ou coisa que o vale. Então você percebe assim que ninguém que é do movimento de Jesus, discípulo de Jesus, se autodenomina cristão, porque cristão, na verdade, era um apelido. E era um apelido jocoso, era um apelido para meio que humilhar as pessoas que seguiam a Cristo, porque cristão nada mais é do que pequeno Cristo. Era meio que chamar assim: ali ó, aquele cristinho andando ali. Uma coisa assim, diminutiva mesmo, né? Para poder diminuir a pessoa, na intenção de diminuir a pessoa. Eu acho esse apelido, que se ele foi criado com a priori, né, com a intenção de humilhar, eu acho ele ótimo, porque todo o alvo, todo o objetivo de alguém que segue a Jesus é ser um pequeno Cristo, né? Inclusive eu lembro daquele hino que nós cantamos, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Então essa acaba que é a intenção mesmo de ser um seguidor de Jesus, é de você ser um pequeno Cristo. Então por isso
de certa forma, depois nós recebemos esse apelido com muito orgulho de sermos chamados de cristãos, ou seja, de pequenos cristos. Mas como você pode observar, nesse texto aqui de Pedro, ele já aponta para algum nível de perseguição. Perseguição essa que aconteceu durante o tempo de Nero. Quando eu acesso esse livro aqui, Documentos da Igreja Cristã. Olha só aqui a gente tem aqui de informação de Tácito. Tácito ele vai falar da perseguição realizada por Nero, que foi lá aconteceu mais ou menos do ano 54 até 68, tá? Que foi o governo de Nero. Aí ele vai dizer o seguinte a respeito dessas perseguições. Mas os empenhos humanos e liberalidades do imperador, os sacrifícios aos deuses, não conseguiram apagar o escândalo e silenciar os rumores de ter ordenado o incêndio de Roma. Para livrar-se das suspeitas, Nero culpou e castigou com os supremos refinamentos da crueldade uma casta de homens detestados por suas abominações e vulgarmente chamados cristãos. Cristo, do qual o seu nome deriva, foi executado por disposição de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibérios. Algum tempo reprimido, essa superstição perniciosa voltou a brotar, já não apenas na Judéia, seu berço, mas na própria Roma, receptáculo de quanto sórdido e degradante produz qualquer recanto da terra. Tudo em Roma encontra seguidores. E aqui a gente tem, por exemplo, Tácito falando de uma maneira bem pejorativa de cristãos, chamando de seita perniciosa, essa superstição perniciosa que voltou a brotar não só na Judéia, mas também em Roma, né? E aí ele vai dizer que em Roma se acha seguidor para tudo. E aí o Império Romano, na figura de Nero, começa a essa perseguição, uma vez que Nero ele vai acusar os cristãos do incêndio ocasionado em Roma. E Jesus havia falado, Jesus, tanto no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, ele em diversos momentos vai falar aos seus discípulos que chegaria um momento em que eles seriam perseguidos por causa do nome de Jesus. E esse tempo chegou. No tempo de João, que escreve o livro de Apocalipse, essa perseguição existe. Ela não é tão intensa, mas assim, em alguns lugares ela já é mais intensa, mas digamos assim, ela não é generalizada. Mas um fato ia culminar numa perseguição muito forte aos cristãos. Por quê? O Império Romano, se você lembra aí da época que você estudava lá pelo 2º grau, né, que a gente estudava esse tipo de coisa, a gente vai lembrar que o Império Romano tinha aquela, como é que a gente pode dizer, ideologia, digamos assim, chamada Pax Romana. E uma das expressões dessa Pax Romana era justamente o culto ao imperador. Porque esse culto ao imperador ele tinha por finalidade, digamos assim, reforçar a imagem, o poder, um intuito assim de garantir a unidade do império. Isso aumenta quando o Império Romano começa a apresentar certas dificuldades, certas instabilidades, para poder promover essa unidade do império, o culto ao imperador, cada vez mais ele é praticado e defendido. Isso vai bater de frente total e completamente com os valores cristãos. Muitos cristãos eles foram presos por dizer e por declarar, por professar que Jesus Cristo é Senhor. Ora, Senhor para o Império Romano é somente César. Não poderia haver outro Senhor que não César. E os cristãos falavam, não, existe um Senhor. E o pior ainda, dizer que era Senhor dos Senhores, é Jesus. E essa declaração, Jesus Cristo é o Senhor, levou muitos irmãos e irmãs nossos, né, a serem executados pelo Império Romano. A gente tem uma situação em que o cristianismo ele não está
totalmente separado do judaísmo. E a gente percebe isso. Quando, por exemplo, em uma das cartas que a gente vai estudar mais à frente, João vai dizer o seguinte: esses que se dizem judeus e não são, mas pertencem à sinagoga de Satanás. De quem João está se referindo quando ele diz esses que se dizem judeus e não são? Ele está falando dos judeus. Porque na cabeça de João, o verdadeiro judeu é aquele que, a partir do conhecimento da lei, dos profetas e dos escritos, reconhece a Jesus como o Messias prometido. Então, a vinda de Jesus é o cumprimento de uma promessa que se originou dentro do contexto do judaísmo. Então, o verdadeiro judeu, para o João, é aquele que, então, identificou Jesus como Messias e então é um prosseguimento da história da salvação, pura e simplesmente. Não há um cisma a partir de Jesus, mas sim digamos assim, completou-se, né? Aprofundou-se, chegou-se à plenitude com Jesus. Então não existe um cisma, mas é claro que os judeus, eles não reconheceram a Jesus, né? Eles levaram Jesus à cruz do Calvário. Então, o cisma entre judeus e seguidores de Jesus, que nesse contexto já começam a ser chamados, né, de uma maneira assim bastante difundida, de cristãos, um dia eles iam se separar totalmente. Lá pelo ano 70, Jerusalém é tomada pelo imperador Tito, né? Pelo general Tito. E ali já se começa um certo distanciamento entre o grupo de Jesus, já chamado por terceiros de cristãos, e os judeus. Esse cisma, né? Essa separação completa se dá no ano 100, lá no Concílio de Jâmia, que é um concílio organizado por judeus, em que eles determinam quais são, por exemplo, os livros considerados sagrados para o Primeiro Testamento. E aí, com isso, você tem, de uma maneira formal, a separação entre judeus e cristãos, porque os judeus estão falando o seguinte: olha, nós judeus seguimos esses livros. Esses camaradas aí, que são os cristãos, eles até veem esses livros aqui. Só que além desses livros aqui que a gente segue, eles também seguem uns evangelhos e umas cartas aí de um tal de Paulo, que até foi um dos nossos, mas depois se desviou e se deixou encantar por essa seita. Então acontece ali, no ano 100 de Jâmia, uma separação definitiva entre cristãos e judeus. Bom, tem que beber água. Água? Cadê minha água, gente? Tem que dar pausa. Existe um livro chamado Carta de Clemente aos Coríntios. Esse é um livro que ele foi considerado apócrifo. Ele não está nem na nossa Bíblia e nem na Bíblia católica. Mas eu tenho ele aqui. Clemente, ele vai aparecer na Bíblia sendo citado por Paulo, na carta de Paulo aos Filipenses, né? E assim, é só para a gente poder entender o contexto, tá? E por que Clemente, por exemplo, não entrou do nosso cânon, né? Por que ele não foi considerado um livro sagrado? Porque Clemente, por exemplo, ele não é da primeira geração de discípulos de Jesus. Clemente, ele foi alguém que auxiliou Paulo no seu ministério, né? E depois, é claro, como qualquer outro pastor, ele também exerceu o seu ministério e foi um dos primeiros pastores de igreja. E aí, olha que interessante que a carta de Clemente começa da seguinte forma, e ela vai dar algumas luzes para a gente a respeito desse contexto de perseguição. Diz assim: irmãos, pelas desgraças e adversidades imprevistas que nos aconteceram uma após outra, acreditamos ter demorado muito para dar atenção às coisas que entre vós se discutem. Caríssimos, não nos referimos à revolta
abominável e sacrílega, que é estranha e alheia aos eleitos de Deus. Alguns poucos, insensatos e arrogantes, ascenderam, não chegando a tal ponto de loucura, que o vosso nome, venerável e célebre e amável por todos os homens, ficou fortemente comprometido. Né? Aqui, Clemente ele vai tratar, né, dessa revolta que aconteceu ali entre os irmãos de Coríntios, mas é interessante que ele está dizendo que ele demorou para poder responder aquilo que ele soube que estava acontecendo com os irmãos da igreja de Corinto, que é a mesma igreja de Corinto que Paulo também vai escrever a sua primeira e a sua segunda carta, né? E ele vai dizer que é por conta das desgraças e adversidades imprevistas que aconteceram a eles, né, uma após outras, dando para nós o indício das perseguições que estavam havendo. Na verdade, assim, a carta ela é interessante que ela aparentemente ela é escrita para poder tratar dessa rebeldia. Quando a gente vai um pouco mais para frente, a gente vai observar aqui, né, que ele vai escrever: caríssimos, é vergonhoso, muito vergonhoso e indigno de conduta cristã ouvir-se dizer que a firme e antiga igreja de Coríntio, por causa de uma ou duas pessoas, está revoltada contra os seus presbíteros, né? Ou seja, contra os seus líderes, contra os seus pastores. Então, assim, a priori, essa carta ela é escrita por conta dessa revolta. Também quando ele vai dizer de Paulo e de Pedro e da morte de Paulo e de Pedro, ele vai dizer que essa morte foi por conta de inveja. Olha que interessante que ele vai dizer: foi por causa do ciúme e da inveja que as colunas mais altas e justas foram perseguidas e lutaram até a morte. Consideremos os bons apóstolos. Pedro, pela inveja injusta, suportou não uma ou duas, mas muitas fadigas, e depois de ter prestado testemunho, foi para o lugar glorioso que lhe era devido. Por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. 7 vezes carregado em cadeias, exilado, apedrejado, tornando-se arauto no Oriente e no Ocidente, alcançou a nobre fama de sua fé. Depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e alcançado os limites do Ocidente, ele deu testemunho diante das autoridades, deixou o mundo e se foi para o lugar santo, tornando-se o maior modelo de perseverança. Ao mesmo tempo que ele diz aqui que foi por causa da inveja injusta, ou como aqui ele vai dizer de Paulo, né, inveja e da discórdia que eles dois sofreram, ele claramente aqui coloca também que eles foram perseguidos pelas autoridades constituídas. E essa perseguição, em determinado momento na carta, ele vai falar sobre ela. Quando ele vai dizer o seguinte: olha, sabemos que entre nós muitos se entregaram às cadeias, a fim de libertar outros. Não poucos se entregaram como escravos, e com o preço da venda deram alimento aos outros. E aí ele vai citando, né, os exemplos das pessoas que sofreram por causa do fato de serem seguidores de Jesus. Bom, é esse contexto que João vai encontrar para escrever o livro de Apocalipse. Como a gente falou, Pedro ele está mais ou menos lá pela década de 60, então uns 30 anos antes do Apocalipse de João. João está lá pela década de 90, né? Então, assim, João ele já está percebendo que a coisa está ficando pior. Essa coisa que já aparece aqui nesse relato de Clemente, nessa carta que Clemente escreveu aos nossos irmãos ali da igreja de Corinto, né? Então, esse é o cenário. Só que, muito diferente de Clemente, João, ele é profeta. Como diz assim, versículo 9, né? Do capítulo 1, né? A gente está no capítulo 1 de Apocalipse ainda.
Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. João, então, é alguém que está sofrendo por conta dessa perseguição que já acontece entre os cristãos. Ele está preso por causa do testemunho de Jesus, essa é a sua declaração. E ele, como ele é... O que é um profeta, né? A gente acabou de estudar os profetas agora, né, gente? Então vamos entender, a gente vai saber aqui o que é profeta, né? Profeta não é aquele camarada que vai adivinhar o futuro. Mas João, ele já tem essa sensibilidade que todo profeta tem de ler o cenário e perceber que dali para frente as coisas só vão piorar, as perseguições só vão aumentar. E aí então ele recebe essa revelação, essa sensibilidade de Deus para os fatos que iriam se desenrolar para os irmãos cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Então ele escreve essas cartas inspiradas pelo próprio Cristo às 7 igrejas da Ásia. E aí, de repente, você deve estar pensando assim, gente, mas por que João escreveu tão difícil? Na verdade, a nossa tarefa aqui nessa caminhada nossa do estudo de João é justamente ajudar a você, né, a gente caminhando junto para poder entender a mensagem que João deixou para os nossos irmãos das 7 igrejas da Ásia. E aí eu queria lembrar para você lembra de um filme, e se você não viu esse filme, eu até recomendo que você veja, que é um filme bom, né? Vai ser um bom entretenimento para você. Ele se chama O Jogo de Imitação. Ele vai contar a história de Alan Turing, um negócio assim, não sei a pronúncia certa do sobrenome dele, em que ele vai decifrar o código de uma máquina alemã durante a Segunda Guerra, uma máquina alemã chamada Enigma. A Enigma era uma máquina em que ela recebia uma mensagem codificada do alto comando alemão e, através dela, se conseguia decodificar aquela máquina, aquela mensagem, e saber exatamente onde o exército alemão iria atuar e quais investidas ele iria fazer. A história do filme, o filme, né, conta a história de toda a dificuldade que Alan Turing teve para poder decodificar, e assim, vale muito a pena assistir. De certa forma, o livro de Apocalipse, ele se assemelha a essa máquina alemã que codificava a mensagem. Vamos lembrar quando é que foi a primeira vez que esse gênero, né? Na verdade, o livro de Apocalipse ele representa um gênero dentro da literatura judaica, que é o gênero apocalíptico. E qual foi a primeira vez que esse gênero apocalíptico apareceu? No livro de Daniel. E qual é o contexto do livro de Daniel? Daniel, ele estava onde? Ele estava no exílio, ele estava fora das terras de Judá, ele estava exilado lá nas terras da Babilônia. Então, como é que Daniel poderia falar a respeito da queda da Babilônia, dos impérios que iriam suplantar o poderio da Babilônia, da possibilidade, então, de que o povo um dia poderia retornar? Isso seria considerado, se fosse interceptado essa mensagem clara dessa forma, por alguém representante, né, do Império Babilônico, com certeza Daniel não ia gozar do amor do amor não, mas assim, do respeito, digamos assim, que Nabucodonosor, por exemplo, tinha a figura dele. Com certeza ele ia ser preso, ia ser morto, aconteceu alguma coisa. Então ele transmite essa mensagem de uma maneira codificada ali no seu livro, no livro de Daniel. O Apocalipse é a mesma coisa. É como se fosse realmente um cenário de guerra, em que eu tenho que passar... João, ele estava preso, ele estava na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Jesus. E ele precisa mandar uma carta para os irmãos das 7 igrejas da Ásia. Bom, se ele falasse de uma maneira clara, Roma vai cair,
né? Esse império vai ruir, o reino de Deus vai ser estabelecido. Essa carta não ia chegar de jeito nenhum a destinatário nenhum, porque um soldado ia pegar lá e ia ver assim, nossa, que mensagem subversiva, aumenta mais um tempo aí da prisão de João e aproveita, cata lá esses destinatários e mata todos eles também, né? Era necessário que toda essa mensagem de João fosse codificada, de maneira que quem interceptasse a carta lesse, mas não entendesse. Um soldado, sei lá, vamos colocar a figura de um soldado, né? Um soldado romano que pegasse e começasse a ler aquilo ali, vai assim, gente, João tá doidão, ele tá. Gente, manda. Aí ele fala assim: ah, não, pode levar essa carta desse velho gagá para aqueles irmãos lá, eles vão dar risada, porque ele não está falando coisa com coisa, né? Só que os judeus, eles tinham conhecimento, né? Os judeus consequentemente, os cristãos também, daquela época, eles tinham o conhecimento do gênero apocalíptico. Então, eles conseguiam pegar aquela mensagem, então, codificada de João e trazer, digamos assim, para uma apresentação clara, né? Eles conseguiam entender o sentido daquela mensagem, dessa mensagem, né? Aparentemente toda codificada. Aparentemente não, realmente toda codificada. Eles conseguiam descodificar. E outra coisa também, como descrever a glorificação de Jesus, quando Jesus é visto, né, glorificado nos céus. Como descrever o trono de Deus, como descrever os seres sobrenaturais que João teve a oportunidade de ver, né? Somente através de símbolos, somente através de imagens, analogias, né? E por tudo isso é que o livro de Apocalipse ele não pode ser lido e interpretado de uma maneira literal. Vamos ver a figura, né? Um cordeiro assentado no trono. Não significa que tem um cordeiro sentado numa poltrona. Não é essa a imagem. Da mesma forma que a noiva de Cristo não é uma mulher que está para se casar. Um leão não significa que tem um rei da selva também sentado numa poltrona. Quando a gente olha ali, né, no texto, a besta que se levantou do mar, a gente ainda vai chegar nesses textos, né? A besta que se levantou do mar, a besta que se levantou da terra, né? A gente não é para a gente trazer na nossa cabeça um seriado, sei lá, da década de 80, quem foi criança na década de 80, aquele Jaspion, né, que viu aqueles monstros que surgiam para poder lutar. Quem foi criança na década de 90 tem lá os Power Rangers, que tinham aqueles monstros que surgiam para poder os super-heróis ir lá e brigar e matar. Não é isso. São todas figuras, são todos símbolos que vão apontar para uma realidade, né? Que vão apontar para uma mensagem. E essa mensagem, lembrando, né? João, quando ele escreve para ser entendido. João ele não escreve para ser misterioso. O livro de Apocalipse ele pode parecer ser misterioso para nós, que estamos fora dessa cultura. Mas para quem recebe, para aquele que recebeu primeiramente a mensagem do livro de Apocalipse, foi uma mensagem clara, uma mensagem que falou o coração de uma maneira clara. E aí, como nós podemos entender os símbolos contidos no livro do Apocalipse? A primeira forma de compreender os símbolos que aparecem no livro de Apocalipse, às vezes está no próprio livro de Apocalipse. Por exemplo, no capítulo 1, nós vamos ver, por exemplo, falando a respeito de 7 estrelas, 7 candelabros, né? Aí você fica pensando assim, mas que coisa é essa de 7 estrelas? Que negócio é esse de 7 candelabros? Gente, não estou entendendo esse negócio. Aí você vai lendo, às vezes você vai descobrir a resposta no próprio texto. Nesse caso, do capítulo 1 de Apocalipse, no verso 18 e 19, ele já dá a explicação, aqui 18, 19 e 20, olha, do capítulo 1 ainda. Sou eu aquele que vive, estive morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades.
Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, está claro aqui. As 7 estrelas são os 7 anjos. Lembrando que anjos significa, no grego, né, ele tem o mesmo sentido de mensageiro, ou seja, são os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. E os candelabros, aí fica bem mais claro aqui, são as próprias igrejas que são as destinatárias primeiras do livro do Apocalipse. Depois, por exemplo, a gente segue para o capítulo 12, né? Capítulo 12, eu vou ler aqui, a gente só está pescando algumas coisinhas soltas para a gente poder entender a questão dos símbolos, tá, gente? Depois nós vamos caminhar capítulo a capítulo do livro de Apocalipse. A gente está aqui, digamos assim, pavimentando o caminho, né? Nós estamos ali colocando o asfalto para poder facilitar algumas compreensões. Aqui, por exemplo, no capítulo 12, versículo 1, do 1 até o 5. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu um outro sinal no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu e lançou-as na terra. O dragão colocou-se à direita da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Bom, quando a gente vai seguindo o texto, a gente vai observar que João mesmo diz quem é esse dragão aí esquisitão que apareceu. Ele vai dizer isso no versículo 9, olha. O grande dragão que foi lançado fora é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Pronto, está explicado aqui no próprio texto. Mais uma vez, quando a gente chegar no capítulo 2, a gente vai ver isso tudo detalhado, né? Todos os itens. Mas a gente vê que muitas vezes é no próprio texto do Apocalipse que João vai explicar os símbolos. Noutras vezes, a gente vai ter que recorrer ao Primeiro Testamento para poder entender. Porque segue na leitura desse capítulo 12, no versículo 5, que diz o seguinte, sobre essa mulher, né? Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. Aí, quando nós vamos ler, por exemplo, no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 9, a gente lê assim: Tu as quebrará com vara de ferro e despedaçarás como um vaso de barro, falando a respeito do governo do Messias. Então, essa criança aqui, que João está se referindo, é o Messias, é Jesus. E aí ele vai dizer o seguinte: foi arrebatado para junto de Deus e seu trono, fazendo uma menção à ascensão de Cristo, né? Após a sua ressurreição. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que, às vezes, o próprio João vai explicar os símbolos no próprio texto do Apocalipse. Em outras vezes, para a gente poder entender a mensagem, a gente vai perceber que são citações do Primeiro Testamento. E aí a gente olhando lá aquela citação e entendendo qual o contexto daquela citação, a gente vai entender qual é a situação que João está colocando. Outras vezes é pelo estudo da própria literatura apocalíptica. Por exemplo, eu tenho um livro aqui que são os apócrifos da Bíblia, né? São vários textos que foram escritos, nenhum deles foi considerado sagrado, nem para a Bíblia protestante, nem para a Bíblia católica. E aí você vai observar que tem uma parte aqui desses livros que é a parte dos apocalipses. E aí você tem o Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Moisés, de Elias, de Pedro e de Tomé. Todos esses
não foram considerados sagrados. Eles não podem ser utilizados, assim como o texto também de Clemente que nós lemos primeiro, como algo para nortear a nossa fé e a nossa prática. Mas para efeito de conhecimento histórico, para efeito de você querer se aprofundar mais num tipo de estilo literário, por exemplo, como esse livro aqui, talvez não, é válido você ler, né? Porque aí você vai perceber que os símbolos vão se repetindo. Então, aqueles símbolos, cada símbolo ele tinha um significado, né? Porque próprio dessa maneira de escrever, próprio desse gênero literário, que é o gênero de Apocalipse. E mais uma vez, vamos reforçar, a gente tem que ter em mente que João ele não escreveu com o intuito de parecer misterioso aos destinatários. Não, ele queria se fazer entendido. Então, colocar o livro de Apocalipse como sendo assim um livro indecifrável, um livro de coisas desconexas, não fazem sentido nenhum. João ele queria ser entendido. Uma outra forma também da gente conseguir acessar os significados dos símbolos que nós encontramos em Apocalipse é através daquilo que a gente vai chamar de gematria judaica. O que é a gematria judaica? Os judeus eles atribuem determinadas realidades a números. Por exemplo, toda vez que aparece o número 3 na Bíblia, ou algo dito 3 vezes. Por exemplo, Isaías, na sua vocação, ali no capítulo 6 de Isaías, ele vai ter a visão de querubins diante do trono de Deus que cantavam Santo, Santo, Santo. No português, a gente tem aquilo que a gente chama de superlativo. Lindo, lindíssimo. Feio, feíssimo. No hebraico, não existe isso. Quando você quer falar de alguma coisa superlativa, né, nós poderíamos trocar santo, santo, santo por santíssimo. Então, toda vez que a gente percebe que é algo dito 3 vezes ou que aparece 3 vezes, a gente tem aquela ideia de algo elevado à sua potência máxima. Então, se você é santo, e é santo, 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 você é santíssimo. Outra coisa, por exemplo, é o número 4. O número 4 está relacionado à totalidade. Vamos lembrar que, por exemplo, totalidades e das coisas criadas, né? Você tem, por exemplo, uma expressão muito comum, os 4 cantos da terra, os 4 ventos da terra. São expressões que vão dar conta de quê? De querer dizer da totalidade do mundo. Você tem, por exemplo, ali o altar de holocausto que tinha no tabernáculo, que ele tinha nas suas 4 pontas chifres. Chifres é sempre um sinal de poder. Bom, se ele tinha 4 chifres, significa que aquilo tinha poder para salvar todo mundo. Aquele sacrifício ali realizado pelos judeus estava, na verdade, à disposição de todos que quisessem conhecer a Deus ali através da revelação da antiga aliança, né, da lei de Moisés. 6, toda vez que você vê o número 6, é ligado à imperfeição. Porque o número da perfeição, que é ligado à perfeição, é o 7. 7 é o número da perfeição. 6 é aquele número que falhou em atingir o 7. Ele falhou em atingir a perfeição. Logo, ele é imperfeito. E aí, isso aí você já vai começando a lembrar, se você conhece alguma coisa do Apocalipse, você vai ver um tal de 666, né? O que a priori quer dizer esse 666? Bom, 6 é imperfeição. Se algo é falado 3 vezes, é porque a gente está dizendo de superlativos. Algo na sua máxima potência. Então, ele é imperfeitíssimo.
É o que quer dizer, por exemplo, o número 666, né? É alguém imperfeitíssimo. O 7, ele é perfeito, por quê? Porque ele é a soma de 3 mais 4. 3 é aquela questão que a gente fala, né, da plenitude, a potência máxima, a superlatividade. O 4 é a totalidade. 3 mais 4 dá 7. Então, é perfeito, é total, é pleno, é o perfeito mesmo. 10, toda vez que a gente vai falar de 10, a gente está pensando numa totalidade. Ou as suas... como é que chama? Os seus múltiplos, né? Só vão dar conta da intensidade dessa totalidade, né? Então, 100, 1000, coisas assim. 12, toda vez que o número 12 aparece, ou também a gente vai ver 24, está ligada ao povo de Israel. Ao povo de Israel, 12 tribos, ou aos 12 apóstolos de Jesus. Então é um símbolo do povo de Deus, seja da antiga aliança ou da nova aliança. E 24 é o quê? É justamente a reunião desses 12. Né? 12 mais 12, 24. Os 12 tribos de Israel, mais os 12 discípulos, 24. Quando, por exemplo, a gente vai ver lá o número 3,5, é uma indicação do mal. Toda vez que é 3,5, né? A metade do 7 também é uma indicação do mal. E, como eu falei, toda vez você vai observar que toda vez não, mas você vai observar que às vezes esses números aparecem combinados. Como, por exemplo, foi o caso até que eu já dei, né, do 666. Outro exemplo, por exemplo, dos 144 mil. O que são os 144 mil? É 12 vezes 12 multiplicado por 1000. Então, 12 vezes 12. Antiga aliança, mas povo da nova aliança. Multiplicado por 1000. Então, 144 mil. Representa a totalidade daqueles que serão salvos por Cristo Jesus. Não significam que os salvos são apenas 144 mil, mas o número representa todos os salvos em Cristo Jesus, tá bom? Então, com isso, assim, a gente, essas primeiras aulas, né, que eu dei, tanto a primeira como a segunda, elas vão nos ajudar, elas são aulas, assim, um tanto quanto introdutórias, que são aulas justamente que vão nos ajudar a avançar no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 1, que a gente ainda nem chegou a ler ainda. Bom, finalmente o recado mais importante dessa aula. Eu sei que essa aula ela foi assim, um pouco mais técnica, né? Bem menos devocional ou de uma aplicação para a nossa vida cristã. Contudo, ela é necessária para esse primeiro momento. Vamos lembrar aqui, né? Que estamos em um estudo bíblico, né? É diferente de um sermão, é diferente de uma reflexão. Nesse canal aqui do YouTube, né, o canal Pastor Pedro Barbuto, você vai ver em alguns momentos vídeos de sermão. Tem acontecido as reflexões, que todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, baseadas no livro de Gênesis, né, em um princípio. Tudo isso tem uma maneira de abordagem diferente. Aqui estamos em estudo bíblico. Então, esse primeiro momento, talvez, em que eu apresentei questões históricas de cartas de uma segunda geração de apóstolos, né, às igrejas, eu apresentei documentos de troca de cartas de autoridades romanas, textos, né, que são textos apócrifos, que também tem um gênero no Apocalipse, isso tudo para poder nos auxiliar na interpretação e no entendimento mais aprofundado do livro de Apocalipse. Mas, assim, o que a gente vai se propor a realizar, então, a partir de agora? Primeiramente, é uma exposição bíblica, com foco na interpretação de texto. Depois, a gente vai transportar essa mensagem que
nós faremos a interpretação para o nosso contexto, de maneira que, então, a partir daí a gente consegue realizar, então, a aplicação para as nossas vidas, de uma forma, então, mais devocional. Ou seja, primeiro, a gente vai perguntar para o texto, né, e buscar, procurar qual era a intenção do autor. O que foi a recepção daquela mensagem para os primeiros destinatários. E aí, então, a partir disso, considerando que estamos falando de palavra de Deus, bom, a mensagem que falou aos corações dos nossos primeiros irmãos também fala ao nosso coração. Então, a gente vai transportar para nossas realidades atuais, então realizar a aplicação para nossas vidas, né? Mas, contudo, também sem perder a perspectiva escatológica, né? Da escatologia, ou seja, da doutrina das últimas coisas. Uma vez que, segundo a vinda de Cristo, transformação da realidade, juízo de Deus, paraíso celestial, são todos temas muito importantes da mensagem cristã como um todo e precisam ser estudadas por nós, né, e aprofundadas nos seus conteúdos. Então, meu caro, eu quero mais uma vez reforçar o convite à nossa caminhada, que você siga firme aí. É algo assim que, olha, eu vou te dizer, não é difícil entender, é gostoso demais se aprofundar no livro de Apocalipse. Eu convido você a que esteja conosco nessa caminhada. Se você conhece alguém aí, mais uma vez estou repetindo, né? Se você conhece alguém que possa se interessar por esse tema, chame essa pessoa, encaminha esse vídeo, porque, olha, vai ser bênção a gente poder caminhar sobre o livro de Apocalipse e extrair deles, assim, palavras e realidades maravilhosas para a nossa vida. Então, te espero semana que vem. Até lá e um grande abraço.